Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no Salmo de número 51. Nós vamos ler apenas os 10 primeiros versículos deste Salmo para a nossa meditação. E o tema desses dias que estaremos juntos aqui é Meditações no Salmo 51. O poder transformador da graça. Sobre isso que nós vamos estar estudando aqui nesses dias. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas ternas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois as minhas transgressões eu as conheço, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti só pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas a verdade no íntimo, e no oculto me farás conhecer a sabedoria. Expurga-me com ensopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir o gozo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagastes. Esconde dos meus pecados o teu rosto, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração limpo. Renova dentro em mim um espírito inabalável. Somente até aqui. Bendito Deus, querido Pai, é no grande nome do Teu eterno Filho que nós estamos aqui reunidos mais uma vez. Senhor, nós te pedimos encarecidamente que na Tua infinita misericórdia venha se revelar a nós na Tua palavra. Senhor, que possamos em cada oportunidade que tivermos aqui, segundo a Tua vontade, mas o Senhor possa acrescentar do Senhor mesmo em nós. Ajuda-nos, que sejamos transformados pelo trabalho poderoso da Tua palavra. Senhor, que neste maravilhoso tempo que nós teremos aqui, ela possa pelejar contra nós, para que nós possamos estar rendidos aos Teus pés, reconhecendo a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu grande amor por nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados em Cristo, este é o assunto que nós vamos estudar aqui. Vamos meditar neste maravilhoso Salmo de Davi. Nós sabemos que este Salmo ele tem um contexto. E o contexto deste Salmo se encontra aqui em 2 Samuel, no capítulo... Eu gostaria de ler com vocês aqui 2 Samuel, capítulo 9. Vamos pegar apenas um texto aqui de misericórdia, de amor, de cuidado. No versículo 1, tem uma passagem muito linda, onde Davi diz assim: Disse Davi, 2 Samuel 9, 1, resta porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de beneficência, ou a palavra correta é de misericórdia, por amor de Jonatas? Eu quero tomar esse texto para nós começarmos a fazer uma radiografia da vida deste homem, de Davi, porque só a partir daí nós vamos poder meditar um pouco sobre o amor de Deus. Davi, quando você vai conhecendo ele aqui, nessas histórias anteriores ao capítulo 11 de 2 Samuel, que é o lugar onde nós vamos
nos deter um pouco, você vai vendo que Davi era alguém que ele tinha muita misericórdia na sua vida. Davi conhecia a misericórdia. Davi conhecia o que era amor. Davi experimentou Deus de uma forma tão profunda. Aqui, nesse capítulo 9, é uma das histórias mais lindas sobre a vida de Davi. Quando ele exerce uma profunda compaixão por Mefibosete, filho de Jonatas. Aquele garoto que vivia em Lodebar. Tudo isso está aqui neste capítulo 9 de 2 Samuel. Ele era um garoto que havia sofrido um acidente e por isso ele não tinha mobilidades. A sua ama caiu sobre as suas pernas. E o guardou escondido durante muito tempo. Até que um dia, a misericórdia que estava no coração de Davi pôde entrar lá naquele lugar onde estava Mefibosete. E ali, Mefibosete foi levado à presença de Davi. E Davi disse assim para Mefibosete: Mefibosete, você vai comer na minha mesa todos os dias. E todas as terras que pertenciam ao seu pai, todas serão devolvidas a você. Davi era um homem que expressava misericórdia. Davi era alguém que demonstrava compaixão pelos outros. Embora fosse um rei que tinha como objetivo lutar contra todos os inimigos do povo de Deus. E Davi era um guerreiro, era um lutador, nós sabemos de tudo isso. Ele foi considerado o maior rei de Israel. Durante o seu reino, nós vemos que Deus pôde unir o povo de Israel de tal forma, e também nós podemos ver que durante o tempo do rei Davi, o seu reino se expandiu como nunca. Nunca a nação de Israel foi tão respeitada, tão vitoriosa, como no tempo de Davi. Davi era esse homem. Eu tomei esse pequeno texto para que pudesse ele nos revelar um pouco do seu coração. Então este é um homem que foi escolhido e foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas quando nós chegamos aqui, por favor, olhe o capítulo 11. Vamos ler apenas os versículos 1 a 5. Tendo decorrido um ano, ao tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe, juntamente com seus servos e a todo Israel, e destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá. Davi, porém, ficou em Jerusalém. À tarde, levantou-se Davi de dormir a sesta e pôs-se a passear no eirado, no terraço, andava passeando no terraço da casa real. Viu uma mulher que estava tomando banho, era muito formosa. Davi mandou saber quem era e foi-lhe dito: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, heteu. Enviou Davi mensageiros e fez com que lhe a trouxesse. Chegada que foi Batseba, ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundície. Depois voltou ela para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Aqui você vê dois mundos dentro do mesmo homem. Aqui nós podemos ver um homem que amava o Senhor. Aqui nós vemos um homem que tinha compaixão, que tinha misericórdia. Esse homem tinha uma biografia de coragem. Esse homem, na sua biografia, havia nele um zelo por Deus, e nós podemos ver isso naquele episódio onde ele derrotou Golias. E a sua força era muito mais espiritual do que natural, porque Davi era alguém que amava o Senhor. Ele não podia conviver com aquele gigante que estava ali afrontando o nome do Senhor. Davi tinha zelo, tinha amor por Deus. Mas o que ele fez?
Aqui vai nos dizer que Davi, um dia, ele comete um erro muito grave. E toda essa história do capítulo 11 de 2 Samuel está dentro do Salmo 51. E aqui nós não só vamos conhecer a história de Davi, nós vamos conhecer a nossa história. Sinceramente, irmãos e irmãs, eu não posso imaginar a vida cristã sem o Salmo 51. Esse salmo é uma verdadeira ressonância à nossa alma. Aqui nesse salmo se revela algo muito profundo do nosso coração, porém muito mais, o próprio coração do Senhor. Então vamos entender algo, e antes de adentrarmos nas particularidades do Salmo 51, eu gostaria nesta oportunidade, nessa introdução, prepararmos o terreno do nosso próprio coração à luz da palavra do Senhor, para que depois possamos meditar nas particularidades deste salmo. Porque aqui não é só olhando para o nosso coração, muito mais é olhando para o coração do Senhor. Porque se tem algo que eu vejo que muitos de nós temos dificuldade de entender, é sobre a doutrina da nova aliança. Muitos dos cristãos hoje não têm a menor familiaridade com a doutrina da nova aliança. O que eles entendem de graça é muito do ponto de vista da retórica. Muito daquilo que eles entendem da salvação pela graça, por meio da fé, é apenas uma retórica. É conhecer uma doutrina sem experimentar a sua vida. E isso torna os cristãos deficientes, escravos de pecados. Torna esses cristãos como partícipes da mesa do Senhor, sem discernir o corpo, comendo indignamente, vivendo uma vida vulnerável, sem uma ascensão espiritual, medíocres na fé, superficiais da experiência, mas continuam servindo o Senhor. Nós vemos que esse episódio, ele vai mudar, não é só o conceito que Davi tinha sobre ele, mas muito mais o conceito sobre Deus. E não há outro lugar na história de Davi onde nós podemos ver a grandeza de Deus na sua benignidade, na sua misericórdia, na sua longanimidade, na sua graça e no seu amor para conosco, nessa história. Não há outro lugar, a não ser nessa história do Salmo 51. Porque Davi, e se você puder observar os detalhes, as frases, as colocações, o teor desta oração, como eu disse, essa oração é uma radiografia da nossa alma, mas ela revela para nós muito mais sobre Deus do que sobre nós. Então, eu quero deixar bem claro para os irmãos, nós estamos diante de uma passagem grandiosa, e é uma passagem, talvez eu diria assim, é a passagem mais crucial da história do rei Davi. Mas antes disso, como eu estava acabando de dizer, eu gostaria de convidá-los para abrirem suas Bíblias aqui no livro de Marcos, no capítulo 7, os versículos 21 e 23. Marcos, o capítulo 7, os versículos 21 e 23. Porque, amados irmãos, o que nos chama a atenção, especialmente no capítulo 9 do texto que eu li, é como pode esse homem com tamanha envergadura espiritual descer a um nível tão baixo. E aqui nós vamos perceber que, à medida que formos avançando, não é sobre Davi, é sobre nós. É sobre os terraços da nossa vida, os terraços que nós temos, aonde nós nos perdemos de Deus. Porque você vê que Davi, ele se perdeu de Deus fazendo a obra de Deus. Ele se perdeu na comunhão com Deus, procurando ter em Deus o seu descanso. Ele fez o descanso de Deus, o que ele deveria desfrutar em Deus, um prazer para a sua carne. E esse prazer, esse ambiente todo, é esse terraço. Esse terraço é uma revelação do outro lado da vida de Davi. Se havia um homem que amava o Senhor, havia um homem que tinha zelo pelo Senhor, que tinha compaixão, que tinha amor,
que era benigno, nós vemos aqui também um homem maligno, o velho homem. Algo que nós temos dificuldade de entender. Assim como temos dificuldade de compreender a doutrina da graça, também temos dificuldade de compreender a doutrina da corrupção humana, da depravação total. Nós temos uma grande dificuldade de entender isso. Ainda vemos alguma coisa boa em nós. Ainda achamos que Deus fez um grande favor para si mesmo em ter nos salvado. Às vezes, inconscientemente, nós admitimos isso. Às vezes até como nós cantamos, às vezes até na maneira como nós procuramos adorar a Deus, nós nos colocamos como que o alvo supremo do amor de Deus. Nós desconhecemos que Deus nos amou, não é porque nós merecíamos o seu amor. O que nós merecíamos por justiça era o inferno. Deus nos amou foi por causa da sua própria compulsão de amar. Ele não nos amou porque Ele previu que nós iríamos crer. Porque achar que foi essa possibilidade que Deus teve é você negar completamente a doutrina da graça e a doutrina da corrupção humana. Como que nós vamos lidar com Efésios capítulo 2, quando diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados? Nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência, e éramos por natureza, por nascimento, como disse Davi, eu nasci em iniquidade, eu fui concebido em pecado, nasci com a natureza pecaminosa. Não foi o primeiro pecado que me habilitou para ser um pecador. O primeiro pecado é a prova que eu nasci pecador. Ele diz assim, éramos por natureza filhos da ira. Então aqui está uma declaração que nós precisamos saber. Sabe por quê, irmãos? Porque é isso que vai, de uma vez por todas, nos libertar. Destruir todos os gatilhos que Satanás usa para lançar culpa. Por causa de uma confiança numa graça barata. Porque a palavra graça, ela não deprecia em nada o amor de Deus por nós. Graça, para nós, foi aquilo que custou tudo para Deus. Então, é sobre isso que nós vamos estudar. Mas deixe-me voltar ao ponto inicial aqui. Veja os versículos 21 e 23 de Marcos, o capítulo 7. Observe bem. Pois de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, as fornicações, os furtos, os homicídios, os adultérios, as avarezas, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e toda forma de loucura. Todas essas coisas são más e procedem de dentro do homem e o contaminam. Então, esse é o nosso coração. Esse foi o tipo de homem pelo qual Jesus morreu na cruz. Aqui está uma descrição. Veja bem, observe pelo menos 3 palavras aqui. Quando ele diz, porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A palavra maus aqui no texto original, kakos, no texto grego, a palavra aqui significa natureza perversa. Natureza perversa. Natureza destrutiva. Aí diz assim, maus desígnios, os maus pensamentos, os raciocínios maus, todo o propósito mau. Aí ele por último diz assim, ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam, tornam imundo, corrompe o homem. Essas coisas estão dentro de nós. Então não é sobre Davi, é sobre nós. E aqui eu gostaria de colocar pelo menos 2 lições. 2 lições. A primeira lição é que é uma grande necessidade de saber que é o inimigo que está batalhando dentro de nós. Há um poder oculto dentro de nós, que ele está pronto a assumir o controle a qualquer momento. Foi justamente o que aconteceu com Davi. Veja, Davi perdeu a consciência da guerra. Israel estava em guerra.
Porém, Davi achou que ele estava em descanso. E esse é um grande erro dos cristãos, porque nós perdemos a consciência de que nós estamos vivendo uma grande batalha. O cristão que não tem consciência dessa grande batalha que ocorre dentro e fora, ele se encontra numa condição perigosa. A palavra vigiai na Bíblia, ela tem uma conotação de manter constantemente o território guardado. Manter todo o território guardado. Nós precisamos ter consciência que existe um inimigo dentro. Aqui está, Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23. Há um poder oculto que está pronto para assumir o controle da nossa vida a qualquer momento. E não adianta a gente usar desculpas. Eu sou assim. Eu sou assim. Eu sempre sou assim. Ou então, eu tenho minhas fraquezas. Porque essas coisas são desculpas. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, faz um paradoxo com as obras da carne. Se você lê Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim: andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. E aí tem as obras da carne, o fruto do Espírito. São 9 gomos desse fruto do Espírito, registrado aqui em Gálatas capítulo 5. Como também são 9 comportamentos perniciosos que compõem as obras da carne. É uma escolha, é uma decisão, é um caminho. A questão é que muitos cristãos não têm progresso espiritual. Como que a gente pode ficar em paz com nós mesmos lendo Filipenses capítulo 3? O tema desse capítulo 3 de Filipenses é Cristo, o nosso alvo. No versículo 12 de Filipenses 3, Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Do 12 ao 14. Ele vai dizer, não que eu já alcancei, eu já cheguei à plenitude, mas uma coisa eu faço, eu corro para alcançar aquilo para o qual eu fui conquistado em Cristo Jesus. Irmãos, uma coisa eu faço, eu abandono as coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe uma das coisas mentirosas que Satanás tem dito e muitos cristãos têm crido, embora ele sendo o pai da mentira, ele tem um terrível poder de convencimento, é que nós podemos crer em Deus, receber a salvação em Cristo Jesus, crer que somos habitados pelo Espírito Santo e vivemos a vida do mesmo jeito. Com motivações erradas, comportamentos errados, desejos perniciosos. Esses são os terraços da nossa vida. Nós não podemos, lá em Romanos 13 diz que nós não podemos fazer provisão para a nossa carne. Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23, eu repito novamente. Aqui está, amados irmãos e irmãs, uma descrição do que existe dentro de nós. É isso que nos mata, é esse poder oculto que está disposto a assumir o controle a qualquer momento. Você vê que por um lado há um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas de repente ele saiu do terreno onde ele deveria estar. Era o terreno da vigilância, da batalha espiritual, da guerra, do discernimento, e ele foi para uma zona de conforto extremamente perigosa. Ele foi alimentar a sua carne, ele foi alimentar os seus desejos. E muitos cristãos praticam isso o tempo todo e não se incomodam. Sabe por quê, meus irmãos? Sansão, ele se entregou aos braços de Dalila e aconteceu o que aconteceu com a vida dele. Foi porque o Espírito Santo havia se retirado. Você sabe por quê Saul se tornou aquele rei perverso a ponto dele terminar os seus dias praticando satanismo? É porque ele havia, embora tivesse uma coroa na cabeça dele, mas ele havia perdido a unção. Deus o rejeitou.
E nós precisamos o tempo todo, irmãos, o tempo todo estar diante do Senhor, porque vivemos um tempo completamente confuso e complexo, onde as trevas espirituais estão cobrindo a terra com uma terrível intensidade. E somente uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica, homens cristãos, mulheres cristãs de verdade vão subsistir. A outra grande parte seguirão o anticristo. Você vê hoje aí, cada dia uma loucura nova. Agora está uma epidemia de crianças pregando o evangelho. Esses dias eu vi uma criança, eu até achei engraçado. Ele estava dando um testemunho. Aí disse que o irmão chegou nele e falou assim: o senhor. Eu pensei, uma criança sendo chamada de senhor. Eu vivi o suficiente para ver uma coisa dessa. E conversou com ele, chamando ele de senhor. Esse senhor, ele tinha menos de 1 metro. Ele não tinha nem 10 anos. Mas a igreja estava aplaudindo. E isso está acontecendo nos nossos dias, não é verdade? Esse evangelho Teletubbies, esse evangelho ioiô. A Bíblia é muito clara, Paulo fala claro, que o neófito, ele não deve compor o ministério. Mas a teologia de Roma antiga, né, pão e circo. Meus irmãos, nós precisamos ser uma igreja séria, pessoas transformadas, porque a graça que nos salva é a graça que nos liberta. Uma graça que não nos liberta, ela não nos salva. Uma graça que não nos salva, ela é uma desgraça. Então nós não podemos, de forma alguma, viver à margem do Evangelho de Cristo. É isso que nós estamos vendo aqui. Olha o que diz Romanos capítulo 6, o versículo 12. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. Ele diz, de maneira que obedeçais às suas paixões. Esse é o ensino da Bíblia. Porque se o inimigo conquista a nossa mente, ele vai conquistar todos os nossos afetos. Ele vai conquistar a nossa vontade. Ele vai conquistar os nossos desejos. É justamente o que ele fez com Davi. Porque Davi saiu de um terreno no qual Deus o havia colocado. Era ele que deveria estar à frente daquela batalha e não descansando na sua casa, não em um terraço. Essa é a grande questão. E o segundo ponto, a segunda lição aqui, é que na queda de Adão, na queda, o coração do homem, ele se tornou endurecido e alienado. Um coração endurecido e alienado, longe de Deus. Por isso que Davi diz, eu nasci em iniquidade. Ele está dizendo da sua condição. Davi era o que era, não era por decisão. Ele não decidiu ser iníquo. Ele tinha um coração iníquo. Ele diz, eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Não que ele estivesse argumentando contra Deus, não que ele estivesse tentando convencer Deus a perdoá-lo, não. Neste Salmo 51, Davi vai rasgar o seu coração diante de Deus. Por quê? Porque ele cometeu um crime grave. Porque pecado chama pecados. Primeiro, ele adultera com Batseba. Depois vem um mundo de mentiras na sua vida, de enganos. Depois ele mata Urias, o esposo de Batseba. Você sabe o que significa Urias? Luz de Deus. Porque o objetivo do pecado, quando ele nos escraviza, é apagar a luz de Deus na nossa vida. É nos colocar em trevas. Foi justamente o que aconteceu com Davi. Então ele cometeu um pecado grave. Só que depois ele comete um outro pecado muito pior. Qual foi o pecado pior? Segundo a lei, havia um pecado que não havia como remediar. Não havia sacrifício. Não havia nenhum item da lei que pudesse tratar com aquele pecado. Era o crime de sangue. Crime de sangue na lei não havia perdão. Uma pessoa que cometesse um crime de sangue, que matasse uma outra pessoa, ele não tinha o direito ao sacrifício. Ele estava completamente condenado diante de Deus. Talvez nós lemos este salmo muitas vezes e não nos
detemos nisso. Davi vai falar isso para Deus. Porque agora Davi precisa conhecer algo, experimentar algo. Não a força condenatória da lei, mas a força da graça de Deus. Aqui agora Davi, ele vai experimentar o poder da graça de Deus. Então, saindo desse ponto, avançando um pouco mais, eu quero, como eu disse, preparar esse ambiente para a gente entrar no Salmo 51, porque sem isso nós não vamos entender o Salmo 51. Porque o Salmo 51 não é para falar sobre Davi, é para falar sobre nós e muito mais sobre Deus. E aqui nós já chegamos a algumas conclusões pela palavra. Nosso coração é corrupto. É dentro de nós que estão as grandes batalhas. É dentro de nós que existe um poder oculto que está sempre disposto a assumir o controle da nossa mente. E quando o inimigo assume o controle da nossa mente, ele assume o controle dos nossos afetos, ele assume o controle da nossa vontade, ele assume o controle dos nossos desejos. Permita-me agora citar mais um texto para a gente dar mais um salto aqui. É Tiago, capítulo 4, versículo 1. Tiago, o capítulo 4, o versículo 1. Está assim: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Eu quero que vocês observem essa palavra entre vós. Ele diz: de onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Agora, por favor, se você puder sublinhar essa pequenininha palavra entre, está vendo aqui? É uma preposição no texto grego, e ela é muito importante aqui. É uma preposição, en, no texto grego. É uma preposição primária que denota uma posição fixa, de lugar, de estado. Mas o objetivo dela aqui é muito importante. Eu quero que você observe, porque aqui há uma necessidade de fazer uma correção. Porque quando você olha essa palavra entre, ela denota reciprocidade ou relação entre pessoas. E aqui no texto original não está falando de relação ou envolvimento recíproco entre pessoas. Não é a guerra entre as pessoas. Aqui, Tiago não está dizendo sobre as contendas que existem entre nós. Não é. De forma alguma. A tradução correta aqui é: de onde procede as contendas que existem em vós. Certo, irmãos? É dentro de nós. Observe isso. É a guerra não entre nós, e sim em nós. É dentro e não fora. Está vendo aí? Aí ele vai dizer: essa guerra que existe dentro de nós. Aí está o texto. Observe. Não vem porventura disto, dos vossos deleites, dos prazeres, não é os desejos desenfreados que existem dentro de nós? É aí que está a batalha. E muitos cristãos não se dão conta disso. Deixe-me colocar alguns pontos aqui. Amados irmãos, irmãs, a nossa mente é o veículo pelo qual Deus nos alcança. Deus nos alcança pela nossa mente. Porque quando Deus alcança a nossa mente, Ele conquista os nossos afetos. Por que muitas pessoas, muitos cristãos, eles possuem desejos mundanos? E não se incomodam com isso. É muito comum, eu vejo muitos cristãos dizerem assim, às vezes até me perguntam: Luiz, você já viu aquela série na Netflix? Não, sinceramente, eu escandalizo com isso. Não se preocupe em me julgar, não. Pode me julgar à vontade. Mas eu digo para você, essas coisas me escandalizam. Como que eu posso gastar tempo com séries cheias de violências, de promiscuidade, de sensualidade, de malícias, e dizer que isso é normal para um cristão? E são muitas coisas que é muito natural hoje para os cristãos. E eu vejo que esse tipo de cristão é pobre
na revelação da palavra, é pobre na aplicação da palavra, é pobre na devoção. Geralmente essas pessoas, elas não têm uma disciplina de vida devocional. E nós, como cristãos, nós precisamos ter disciplina devocional. Nunca seremos cristãos espiritualmente vitoriosos se não tivermos vida devocional. Vida devocional. Eu estou citando um ponto, mas isso aqui é um leque de coisas. Então veja bem, é por meio da mente que Deus traz e mantém o homem debaixo da sua vontade. Mas também é na mente que Satanás busca encontrar caminho em nós. É na mente, é nos nossos pensamentos. São essas batalhas que ocorrem dentro de nós. E quando eu digo dentro de nós, essencialmente na nossa mente. É aí que ele está operando a sua grande obra. Veja um outro texto. Efésios capítulo 6 e o versículo 10 e 11. Porque o propósito de Satanás é manter nossa mente em um cativeiro. E é aí que o cristão se torna passivo, ou às vezes inconsciente, um escravo do próprio Satanás, de suas ações, sem perceber que está sendo usado por ele. E qual que é o oposto disso? É uma vida que não é cheia do Espírito. É uma esterilidade na oração, na palavra. Não tem um mínimo de comunhão com a palavra, não tem comunhão na oração. Só que vive uma vida acomodada. Aí a negligência, a indiferença não se torna um problema na vida do cristão. Não se torna. Muitos cristãos são indiferentes hoje. Muitos cristãos são negligentes hoje. E eu posso dizer para vocês que o cristão indiferente, que o cristão negligente, ele precisa verdadeiramente converter, porque a graça que não te salva, ou a graça que te salva e não te liberta, não é graça. Compreende, irmão? A graça que não te salva, ela não vai te libertar. Ou seja, você diz, não, mas eu sou salvo pela graça, mas você ainda continua escravo, então essa graça não te liberta. Então a graça que não te liberta não é a graça. Nós não podemos ter dificuldade com o evangelho verdadeiro, nós deveríamos ter dificuldade com o evangelho falso. Nós não temos que ter dificuldade com a verdade, nós temos que ter dificuldade com a mentira, com os enganos, com a teologia desprovida de vida na palavra, de revelação da palavra. É com essas coisas que deveríamos ter dificuldade. Com essa mensagem que só fica massageando o ego, que não nos perfura, esse tipo de mensagem a gente deveria rejeitar de cara. E não a mensagem que vai lá e toca no nosso coração. Esta é a situação que Davi enfrentou. Porque a partir daí ele vai conhecer o outro lado de Deus. Entende? Então veja Efésios 6, 10 e 11. Ele diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra a cilada. A palavra ciladas aqui é os métodos sutis, imperceptíveis, invisíveis de Satanás, que atua na nossa mente. Nós precisamos ter consciência do grande combate espiritual no qual nós estamos envolvidos. Amados irmãos e irmãs, todos nós precisamos ter consciência do grande combate espiritual no qual todos nós estamos envolvidos. Eu repito, há um poder oculto que está sempre disposto a manter o controle das nossas vidas, dos nossos afetos. E aí, volto para Filipenses capítulo 3. Você não tem uma vida ascensional. A palavra soberana, na frase soberana vocação, soberana, a tradução dela é ascensional vocação. Uma vocação para o alto. Essa vocação para o alto deve ser a vida normal do cristão. Meus irmãos, se prega muito hoje o evangelho fútil. O evangelho fútil que gera cristãos fúteis, vazios, banais. Pessoas que não sabem nem por que são cristãos. Eles vão na onda, é para cantar, eles cantam. É para rir, eles riem. O que for para fazer, eles fazem.
mas eles não têm uma experiência profunda em Deus. Você pode imaginar todo o investimento que Deus fez para nos salvar. Ele enviou o seu Filho Jesus. Ele nos deu o seu Filho na encarnação. Aquele que sempre eternamente foi Deus, com Deus ele encarnou. E na encarnação dele, ele nos deu o grande exemplo de obediência, de entrega, de consagração, de alguém que venceu o pecado e venceu o mundo. Esta é a síntese da vida de Cristo na encarnação, mas a sua vida não termina na encarnação. A vida encarnada o habilitou a ser o homem segundo o coração de Deus, a ser o varão perfeito, ser um modelo para nós, se tornar a nossa vida, o nosso Salvador. Então, o nosso Salvador foi alguém que venceu o mundo e venceu o pecado. Ele venceu Satanás na carne, tanto lá na tentação como lá na cruz. Em João 14 ele diz assim: aí vem o príncipe deste mundo, ele não tem nada em mim. E ele vai até a cruz, e aí já é um outro capítulo. Lá na cruz ele tinha que vencer algo que nós jamais venceríamos. Na sua encarnação ele venceu algo que jamais poderíamos vencer. Nós não conseguimos vencer o pecado. Nós não conseguimos vencer o mundo. Ele venceu o pecado e ele venceu o mundo. Ele venceu o pecado e ele venceu o mundo. Ele venceu as seduções do mundo, ele venceu a tentação do pecado na carne. Ele venceu o pecado no sentido interior da sua vida, como também ele venceu o mundo em todas as suas seduções, em todas as suas aparências. Ele venceu o mundo. Agora ele vai para a cruz. E lá na cruz ele tinha que vencer o inferno, Satanás. Isso está lá em Hebreus capítulo 2, os versículos 10 a 14. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo lá na sua morte na cruz. Então agora você vê, mas não termina aí. Aí tem a sua ressurreição e ascensão. Na sua ressurreição e ascensão, ele abre um caminho para nós. E agora ele entra dos mais altos céus. Ele se assenta à destra de Deus. E aí temos todo o livro de Hebreus revelado para nós. Nesse livro vai dizer que ele é o nosso fiador, ele é o nosso mediador e ele é o nosso intercessor. Ele está lá por nós. Ele fez tudo por nós aqui. Ele fez tudo por nós na cruz. Ele está fazendo tudo por nós agora no trono. Ora, você pensa que tudo isso foi feito para que eu me tornasse um cristão medíocre? Para que eu me tornasse um cristão qualquer, um cristão banal, um cristão leviano? Todo esse investimento. E ainda, some-se a isso o Espírito Santo que veio nos habitar. Nos habitar. Como é possível, irmãos? Nós deveríamos ser um povo triunfante, um povo alegre, um povo que deve ter uma luz de graça na sua comunhão, na sua adoração, na sua recepção da palavra. Nós deveríamos ser um povo possuído de uma alegria profunda. E essa alegria não é sentimental. Na verdade, não é nem nós que temos alegria, é a alegria que nos tem. Porque a alegria é o Senhor. Esse alegrai-vos no Senhor de Paulo, em Filipenses capítulo 4, não é uma alegria circunstancial, que depende de circunstância. Essa alegria é uma pessoa. Aquele que foi ungido com óleo de alegria é a nossa alegria. Isso deveria ser a marca do cristão. Isso deveria ser a marca das nossas reuniões. E não a banalidade, a futilidade, uma fé vã. Como diz Paulo em 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 1. Receber a graça de Deus de uma forma vã. Nós não podemos receber a graça de Deus de uma forma vã, porque a graça que nos salva nos torna responsáveis. Porque por um lado é graça, mas por outro lado é responsabilidade. Se a graça não me leva à responsabilidade, então também não é graça. Se a graça não me transforma, não é graça. Se a graça não me torna responsável, não é graça. Um cristão que recebe a salvação pela graça, por meio da fé, ele não tem responsabilidade espiritual, então não foi a graça que o salvou, foi religião. Ele não está se tornando uma pessoa espiritual, está se tornando uma pessoa espiritualista. Veja a seriedade disso. Agora, avançando um pouco mais aqui no nosso assunto, eu quero citar o último texto, e aqui nós vamos terminar, aproveitando Tiago capítulo 4.
Veja, por favor, aqui o versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então vamos concluir com esse texto, porque até agora nós vimos algo muito sério do nosso coração, da nossa mente. E aqui há pelo menos 5 considerações que nós precisamos considerar como o dever imperativo da nossa resistência contra a obra de Satanás na nossa carne. Esse texto é precioso. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu quero que você sublinhe aqui, primeiro, sujeitai-vos e depois resistir. O primeiro ponto que eu quero te mostrar: o diabo não pode nos vencer sem o nosso consentimento. O diabo não pode nos vencer sem o nosso consentimento. Um cristão salvo, ele só pode cair na armadilha do diabo se ele consentir. Escute isso. O que aconteceu com Davi foi porque ele consentiu, ele se entregou, ele desejou, ele se perdeu em algum momento pelos anelos da sua carne. O diabo não pode nos vencer, a não ser que eu consinta. Isso é muito sério. Há um texto que eu quero citar aqui, que ele é muito importante. Efésios, capítulo 4, e o versículo 27. Esse texto é lindo. E por que ele é lindo? Porque o lugar aqui, aonde ele vai se enquadrar dentro daquilo que estamos falando. Veja bem, não deis lugar ao diabo. Esse texto é precioso. Não deis lugar ao diabo. A expressão lugar aqui no texto grego é topos, T-O-P-O-S, topos. E é muito importante isso. Eu quero que você observe aqui. Por quê? Porque a palavra lugar aqui fala de ocasião. Você não pode dar ocasião para o diabo. E mais ainda, fala de posição, fala de oportunidade, fala de espaço. Não dê espaço para o diabo. Não dê ocasião para o diabo. Não dê uma circunstância para o diabo. Olha o que está escrito: não deis lugar ao diabo. Não dê espaço para ele. Não dê uma ocasião para ele te destruir. Não dê. Nós precisamos parar de nos justificar nas nossas atitudes reprovadas diante de Deus. Meu temperamento é assim, eu sou assim. E você está lá, destruindo seu casamento, esmagando o seu cônjuge. Você está ali dentro do seu lar, sendo um instrumento de maldição. Você está ali causando dano, mas você é assim, é só não me irritar. Sabe, esse é um sinal visível de alguém que vive em função de dar lugar ao diabo. As pessoas são infelizes, não é porque o diabo quer, é porque elas, em primeiro lugar, querem. Porque elas dão lugar a Satanás. Satanás não tem, escute bem, um cristão salvo, Satanás nunca teria causado esse dano profundo na vida de Davi. Você sabe o que aconteceu com ele? A criança que ele gerou em Batseba morreu. Seu lar virou um pandemônio. A casa de Davi era um pandemônio. Um filho estuprou a própria irmã. O irmão matou o outro. O outro, o Absalão, tomou o reino dele. Levou as mulheres dele para um lugar elevado e prostituiu com todas elas à vista do povo. Este foi o lar de Davi. Meus irmãos e irmãs, é muito sério. Esse assunto que nós estamos estudando é muito sério, porque é a razão do esfriamento de muitas vidas. É a razão de tanta negligência no meio do povo de Deus, de tanta vida cristã deficiente, de tantas pessoas que não crescem, de tantas pessoas que não perderam a graça de servir, o amor de servir, a comunhão, a vida de oração, o prazer em Deus. É fruto de tudo isso aqui, de dar lugar ao diabo, de dar espaço para Satanás. E falo para vocês, irmãos, ele não precisa de muito espaço, ele precisa de uma brecha.
Por isso que esse texto aqui de Efésios 4, 27 é tão importante. Porque aqui, essa palavra topo, significa isso, espaço. Mas não é um grande espaço, é uma brecha, é menor que seja. Por isso a palavra de Deus nos encoraja e requer de nós constante vigilância. Constante vigilância. Então vamos para o segundo ponto. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o primeiro ponto que nós vimos aqui é que o diabo não pode nos vencer, a não ser pelo nosso consentimento. E o segundo ponto, a graça de Deus, ela é prometida para aqueles que resistem. A graça para vencer as tentações, a graça de Deus para você vencer as obras da carne na sua vida, é para aqueles que resistem, não é para aqueles que dão lugar ao diabo, não é para aqueles que abrem brechas. A graça só é prometida para aqueles que resistem ao diabo. Em 1 João capítulo 5, versículo 18, e eu quero aqui só extrair uma frase nesse texto. 1 João capítulo 5, versículo 18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Aqui precisa ser corrigido, porque no texto original não está essa frase dessa forma. Aqui no texto original está assim: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aqui a conduta é que fala alto. É a pessoa que tem a conduta. O pecado é uma prática. É como se o pecado fosse um modo de vida. Não é um ato, é uma conduta da pessoa. Não foi um ato que uma pessoa cometeu, mas é a conduta que ela vive. Esse texto está dizendo isso. O pecado sendo descrito em forma de conduta, estilo de vida. Compreende? Não é um ato. Não foi uma pessoa que cometeu um ato pecaminoso, mas ela tem uma conduta pecaminosa. Não é numa área que ela está pecando. Existem muitas áreas onde ela está falhando. Você vê a importância desse texto? Você vê que cada um desses textos, quando são examinados em conformidade com o texto original, eles dão para nós uma amplitude muito grande de aplicações para a nossa vida. E o quanto que existe de tônica, de exortação aqui, de cuidado, de zelo, de amor por Deus, através da sua palavra. Vamos para o terceiro ponto. Deus, Ele nos liberta, mas nós precisamos nos conservar. Nós precisamos nos preservar. Nós precisamos cuidar. Deus nos liberta. Deus nos liberta de drogas, de vícios, de imoralidade, de pecado, de tanta coisa horrível que nós tínhamos. Deus liberta, mas é o nosso dever nos conservar a nós mesmos. Então o cristão que fica reiteradamente pecando, ele está blasfemando da graça de Deus na sua vida. Isso é muito sério, porque não existe a promessa de que Deus vai guardar uma pessoa descuidada. Não há um texto na Bíblia que diga isso. Deus nunca vai guardar um cristão que não tem zelo pela sua própria conduta. Aqui eu quero colocar 3 textos, a gente pode terminar aqui. Vamos deixar só por esses 3 pontos mesmo. Os textos que eu quero citar, o primeiro está aqui, na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, e o versículo 16. Paulo vai dizer assim para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. Ainda no capítulo 5, o versículo 22. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. A última parte, ele diz assim: conserva-te a ti mesmo puro. Conserva-te a ti mesmo puro. É a última frase desse texto. E ainda, Judas, o versículo 24, diz: aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculado diante da sua glória. Deus só guardará de tropeço aqueles que se conservam a si mesmos puros. Então, amados irmãos e irmãs, esta é a abertura que nós temos para começar agora a entrar para dentro do Salmo 51.
Aqui e agora, nós vamos permitir que o Senhor faça uma ressonância sobre a nossa própria alma e que nós sejamos ajudados. Que ao final dessa série de estudos, nós verdadeiramente possamos experimentar um batismo de graça, de amor, de misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te bendizemos por causa da tua infinita misericórdia. Senhor, como nós precisamos experimentar esse poder transformador da tua graça na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos por amor ao teu nome. Tenha misericórdia de nós. Senhor, que a tua palavra, ela possa nos transpassar de uma maneira poderosa, Senhor. O Senhor conhece quais são as áreas onde nós necessitamos desse poder da tua palavra, dessa vida da tua palavra, da libertação que a tua palavra nos traz. Venha, Senhor, mais uma vez e fale ao nosso coração. Nós precisamos te experimentar como vida. Nós precisamos te experimentar como poder dentro de nós. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.